Estamos chegando! Que delícia! Gente, eu estou viciada nesse nosso encontro, toda segunda às 18 da tarde. Prazer falar com você, que bom que você está aí, está chegando, que bom que você está assistindo depois. Meu nome é Alcione Marocco, eu sou especialista em beleza, com mais de 35 anos de estrada, cuidando das pessoas com a estética. Eu estou muito feliz hoje, porque aqui no nosso projeto Sempre Jovem, hoje é dia de receber convidada ilustre e especial, por isso você já vai convidando as amigas, porque o tema hoje é imperdível. Mulheres maravilhosas, climatério, menopausa, hormônios, meu Deus! E a nossa convidada é uma super especialista que se deu para nós com uma alegria, com um prazer de nos explicar, de tirar todas as dúvidas. Eu fiz uma lista assim, ó, enorme, porque é muita coisa que a gente precisa saber. Eu tô com 54 anos, recentemente menopausada e olha, não é brincadeira esse negócio não, hein? Mas também que divertido é viver a vida, envelhecer, ficar mais sábia. Esse é o Projeto Sempre Jovem, que vai trazer para você uma série de ações, algo que eu criei muito autobiograficamente, porque comecei a viver o climatério e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que eu tô ruim, tá tudo doendo. Meu sono mudou, meu humor mudou, e aí eu fui procurar conhecer mais esse momento da vida. E assim surgiu o Sempre Jovem, esse movimento que eu criei, que vai ter uma série de ações, podcast, revista, entrevistas aqui com lives mais que especiais, um lançamento da minha linha de tratamento facial que você já deve ter visto aqui no feed. Se você é nova por aqui, depois você dá uma passeada para conhecer mais um pouco. E deixa eu ver se a nossa convidada especial já chegou. Ai, maravilhosa, já está aqui. Deixa eu apresentá-la antes de chamá-la. Ela é médica formada pela Universidade UERJ, com especialização em endocrinologia pela Unirio, pós-graduada em ortomolecular, medicina preventiva e longevidade saudável. Essa mulher é necessária, gente. Ela é especialista em hormônios do climatério e menopausa. Vem pra cá a doutora Cristiane Couto, que hoje vai nos ensinar a entender o que é isso, o que é esse monstro, mas que a gente já está dominando, chamado menopausa, climatério. E ela tá vindo aí, pessoal. Eu tô muito animada com essa nossa conversa. Eu conheci recentemente o trabalho da doutora Cristiane e tô assim realmente impactada. E também da sua generosidade, simplicidade em explicar. Muito, muito bom. E tá vivendo esse período junto com a gente, né? Doutora Cristiane, eu já te chamei, vê se tá tudo certinho aí, senão eu vou tentar por aqui de novo. Ai, lá vem ela. Olá, Olá! como você está? Tudo Tudo bem? bem, Alcione? Que Tudo ótimo. honra te receber aqui junto às minhas amigas da internet e Prazeríssimo. principalmente para desvendar esse caminho que é tão importante para nós, esse momento da nossa vida chamado climatério, que é menopausa. Tudo bem? E é bem confuso, né? Tudo Sim. ótimo. Obrigada pelo convite. Eu tô aqui revoltada que eu não consigo colocar um filtro, gente, decente para mim. Vou ter que ficar com essa cara assim mesmo, sim? Pode mexer aí no Olha, que a gente tá te vendo como é que você espera. faz os seus produtinhos, Alcione? Vou Olha, te preciso mandar dar o uma kit pele linda. manipulada Vai aqui. ficar mais bonita ainda, vai ser um espetáculo. Doutora, é um prazer te receber, uma honra. Obrigada Obrigada. por ter disponibilizado. Eu sei que sua agenda é super ocupada. Sei que você teve que bloquear aí, fazer uma ginástica, põe o paciente para cima, põe o paciente para baixo. Mas eu tenho certeza que as nossas seguidoras, não só as que estão assistindo ao vivo, mas principalmente as que vão assistir depois, todo o movimento que a gente faz nas nossas redes, serão muito beneficiadas e vão ficar muito felizes em te conhecer. Então, eu Certamente. queria começar falando um pouco sobre você. Como é para você viver esse momento, né? Esse momento crucial de vida que é essa maturidade. Porque é engraçado, não sei se é assim para você, Cristiane. A cabeça da gente é de 25.
Mas Só o que corpo, o corpo o não meu tá acompanha. com 54, O corpo não acompanha, é não exatamente é? isso, né? E é bem interessante porque quando a gente começa a se envolver muito em determinado assunto, parece que você começa a sentir todos os sintomas Menos. daquele determinado assunto, né? E eu tenho 47, comecei a sentir os sintomas de menopausa ali aos 45. E sintomas bem inespecíficos mesmo, né? Que a maioria das mulheres não relacionam muito a isso, né? Uma insônia, um cansaço, um desânimo, uma falta de interesse em certas coisas que você sempre teve, uma vontade de ficar deitado o tempo todo. E aí, às vezes, a gente sempre culpa lá a tireoide, é a tireoide que não tá boa, vamos ver isso. E estava ótima a tireoide. E como eu tenho implante hormonal há bastante tempo, não menstruo já há muito tempo, eu perdi um pouco esse parâmetro, né, de ter o fluxo menstrual para a gente saber se está próximo, se está irregular, se não está. E aí eu comecei a perceber realmente isso pelos exames laboratoriais há um ano atrás, mais ou menos, que foi quando eu realmente menopausei de verdade aí. E é exatamente isso, a gente vai sentindo devagarinho os sintomas chegando e a gente quer agir, a gente quer fazer, a gente tem a cabeça muito mais jovem, mas o corpo às vezes não aguenta. Menina, você sabe que eu comecei a sentir também em torno de 47 anos, mas no ano passado, em janeiro, quando nós fomos viajar de férias, eu estava muito mal. Eu Uhum, sentia mal, eu sentia dores no corpo, dores articulares. Quando eu saía da cama, que eu botava o pé no chão assim, parecia que meu pé estava quebrado. Eu sentia uhum. dores nas mãos e eu preciso, né, das minhas mãos o tempo inteiro. Aí eu comecei, assim, eu não falava com ninguém. Acho interessante compartilhar isso É. também. Eu não vou falar com ninguém que eu tô sentindo assim, porque eu sempre fui muito animada, Uhum. muito, assim, muito vigor para fazer as coisas. E aí eu comecei também a sentir uma angustiazinha, sabe, uma coisinha fina assim lá dentro do peito Uhum. assim, que deixava abatida. Sim. Menina, e eu fiquei com isso um tempo, até eu falar assim, vou no médico. E E aí isso que tava sentiu ali ela, né? já foi pelo déficit de estradiol mesmo, que é o último hormônio que desce, né? Então a gente começa a sentir os sintomas lá pelos 35, 36 anos, quando começa a baixar a progesterona, que são sintomas muito inespecíficos, né? Esses sintomas mais aguçados, assim como você citou, já é pela falta de estradiol e quase uma falência ovariana. Então você passou um tempo bom aí, talvez arrastando, ou não sentindo mesmo, né? Mas é isso, dá muita dor articular, dá muita dor no corpo. Tem muita paciente que é diagnosticada com artrite reumatoide, né? E é tratada com corticóide por conta disso. E aí vem essa Muito história. sério. Esse diagnóstico assertivo, ele vai ser, assim, estratégico. E às vezes a gente percebe que se o especialista, se o médico, ele realmente não tiver um olhar bem detalhado sobre esse momento da vida, ele se confunde no diagnóstico. E Sim, aí embola tudo, é né? verdade. Porque são sintomas muito inespecíficos, né? Você está um pouco mais angustiada, um pouco mais deprimida, um pouco mais chorosa. Ah, é depressão, toma um antidepressivo. Ah, o sono já não está tão legal, está muito levinho. Ah, você está ficando velha, vamos fazer um remédio para dormir. E quando você percebe, você está com 7 medicamentos e não tratou a base, que é o climatério e a menopausa, né? E melhora tudo isso realmente. Então, para a gente começar, e você que está chegando agora, já vai mandando esse aviãozinho para tua mãe, para tua tia, para tua prima. Todo mundo 40 a mais tem que ouvir isso até antes. Quanto antes você pensar em como você quer envelhecer, melhor. Porque eu estou aqui com a doutora Cristiane Couto, que é super especialista nesse momento da vida, no climatério, menopausa, especialista se faz hormônio, se não faz, a gente vai conversar sobre tudo isso. Se você não vai perder. Então, por favor, manda também a sua pergunta pra gente, porque nós queremos fazer a live junto com vocês. É Aí eu queria te perguntar assim, Cristiane, a pessoa que está assistindo a nossa live agora, tanto no ao vivo como depois, e ela está sentindo esses sintomas, alguns desses que nós falamos aqui. Qual que é o plano? Quem é o primeiro especialista que ela deve procurar para que isso comece então a se desenvolver como um tratamento da menopausa? É a ginecologista ou é a endocrinologista? Como é que você vê isso? é uma pergunta tão difícil, senhor. É muito difícil, porque na prática ainda existe um tabu muito grande quando a gente fala em reposição hormonal e menopausa.
né? Há mais ou menos 22 anos atrás, né? Foi na 2000 ali, saiu um estudo muito importante que realmente condenava a reposição hormonal, menopausa. E o tratamento era feito com hormônios muito diferentes do que a gente tem hoje. Mas é fato que foi um estudo grande, com mais de 10 mil mulheres, e que mostrou o aumento do câncer, de vários tipos de cânceres, na verdade, e um aumento na trombose nessas mulheres. Então, isso se espalhou de uma forma muito rápida, tanto no meio médico como não médico, e isso ainda é um tabu muito grande. Então, muitas vezes a pessoa vai procurar um especialista, um ginecologista, um endocrinologista, que são os médicos que mais cuidam dessa parte hormonal, e ele fala que o hormônio dá câncer, que você não pode tratar. Então, é muito difícil, sabe? Assim, às vezes eu recebo paciente no consultório que já passou por 5 médicos, 6 médicos, né? E não consegue ter uma boa avaliação. Mas, em princípio, é isso. É você entender mais o seu corpo, você perceber que não está normal, né? Que realmente há uma mudança e procurar um atendimento adequado. Tanto faz, tá? Não existe uma especialidade clínica específica para menopausa. Deveria ser o ginecologista ou o endocrinologista, que são os médicos mais especializados em hormônios, mas hoje a gente tem a medicina preventiva. Então a gente vê, às vezes, pediatra, ortopedista, que se especializou em medicina preventiva e sabe mais de menopausa do que o próprio médico que sabe de hormônio, né? Entendi. Então, isso é um pouco difícil da gente direcionar. O que eu digo sempre é assim, não desista. Não deu certo no primeiro médico, vai para o segundo, vai para o terceiro, pesquise sobre ele, saiba quem é, como ele trabalha, porque é possível realmente fazer um tratamento muito bem feito, que você melhore o risco cardiovascular e o risco de osteoporose, sem você ter malefícios, né? Então, é difícil encontrar o profissional correto, mas ele existe. De forma geral, então, se houver, né, próximo de nós, como nós estamos trazendo você aqui agora, um especialista é sempre mais interessante porque a tendência é que ele faça um diagnóstico mais certeiro e Sim, aí vai trazer mais qualidade de vida, né? sim. É o adequado. Vamos elencar os sintomas mais recorrentes e aqueles que você acha assim que é interessante a gente falar, porque muitas vezes a pessoa nem pensa nisso, que depois da minha própria experiência com essas dores articulares, dores nos ossos, eu falo muito isso para as minhas clientes aqui na clínica. Às vezes elas comentam de dores articulares e eu falo assim, você já pensou que isso pode ser da menopausa? Eu falo, não, eu estava tratando como artrite, artrose, enfim. É. Eu falo, não, então volta e começa a investigar isso. Então eu queria que você falasse o que pode nos chamar a atenção para esse processo. Quando a gente fala em sintoma de menopausa, todo mundo pensa no fogacho. Todo mundo. Ah, doutora, não, mas eu não preciso tratar, eu não tive fogacho, eu não tive calor, eu não sinto isso. Você teve fogacho? Tenho até hoje. Ah, tratar isso aí direito, hein? Ele tá muito mais equilibrado, mas eu sinto assim, tem hora que tá no meio do dia, Ah, tô morrendo de frio, aí eu ponho uma blusa. Aí de repente, tchuf, aí tira a blusa. porque 30% das mulheres não sentem nada de fogacho. E aí as mulheres entendem que por não sentirem o calor, não sentirem o fogacho, Não que elas tá não passaram por tendo menopausa. menopausa. Exatamente. Mas, gente, menopausa é um marco numérico, tá? É uma data específica. Você fica um ano sem menstruar, você está na menopausa. Climatério é o período antes disso. E a gente começa a sentir os sintomas e tem que começar a tratar no climatério, que é quando está tudo inespecífico. Então, você pode não sentir fogacho, mas você pode ter insônia. Sabe aquela insônia que te acorda às 3 Eu da manhã? tive. E Eu você sou quer boa de cama, eu deito, a casa? durmo, e naquela fase eu Exatamente. ficava assim, ó. Acorda para acordar. O Uhum. problema é que fica muito aceso esse momento e quando dá 5 você levantar. E, tá? Principalmente pela falta de progesterona. Você pode ter também uma labilidade emocional muito grande. Essa história de você ter um pouquinho de tristeza e você chora, e depois você está rindo. Você não sabe nem quais são as emoções, você não consegue nem identificar muito bem o que está acontecendo, mas essa labilidade é por conta desse descontrole, ele desnível progesterona e estradiol, né? Devagarinho a testosterona vai baixando. Essa é a menos importante para nós, meninas, assim, de todo o coração.
todo mundo fala muito bem da testosterona, eu também gosto muito, mas não é o principal hormônio da mulher. O principal hormônio da mulher é o estradiol, seguido de progesterona, e são os primeiros que caem. Então, você pode ter dor articular, dor do corpo de uma forma geral. Tem um termo que a gente usa que é o brain fog. Você tem uma certa labilidade cerebral, você perde as palavras, você perde a fluência. Sim. Você esquece das coisas, você não sabe o que você foi fazer. Teve uma paciente que relatou para mim uma vez que ela saiu de casa, foi para o centro da cidade, chegou lá, ela não lembrava o que ela tinha que fazer. Aí quando ela voltou para o carro, e deve ter gente tratando como algum tipo de demência ou até como Alzheimer. exatamente, princípio de Alzheimer. Olha que coisa louca. Então, isso, muito sério. realmente pode acontecer pela própria fisiopatologia da falta dos hormônios, né? Se você não dorme, você não consegue ter uma boa memória, você não consegue lembrar das coisas mais básicas, você vai perdendo realmente esses sentidos, né? E tem os mais clássicos, além do fogacho, né? A secura vaginal, a dor para ter relação sexual, você tem ali uma certa atrofia mesmo da vagina com o passar do tempo e machuca, às vezes machuca até para passar o papel higiênico para secar ali a urina, né? Porque fica muito sensível. A pele fica ressecada. Gente, a pele despenca, o colágeno vai embora, isso é falta de estradiol. Você aumenta a gordura abdominal muito, principalmente nessa região de costa e abdômen, porque você diminui realmente o hormônio feminino, que é o estradiol, e a testosterona ainda está ali meio termo. Então você começa a ter um corpo mais masculino, entre aspas, né? Começa a acumular gordura onde o homem acumularia. Aí você vai perdendo bumbum, perdendo coxa, perdendo massa muscular, acumulando gordura visceral, dentre outras. São mais de 40 sintomas que a Aí gente falamos da parte tenebrosa, né? Agora a gente precisa começar a falar das soluções. Que eu sei, você tem muitas, né? Domina essa área com muita destreza, com muita sabedoria e conhecimento. Eu vi que você malha muito, você é forte, Cristiane. Esse é o segredo, né? A gente brinca, mas acaba sendo uma brincadeira que tem um fundo de verdade, que a gente tem que ter um banco de músculos. Porque quando a gente perde o estradiol, a gente perde o principal hormônio anabólico da mulher. Então a gente perde muita massa muscular. E isso não é estética, gente. A gente perde a função, né, a funcionalidade de você conseguir sentar e levantar de um vaso sanitário, da cadeira, sozinha. Eu tenho um paciente de 50 e pouquinhos anos, super jovem, que não consegue levantar da cadeira sem segurar no encosto da cadeira, sabe? Não consegue, por falta de tecido muscular. Então, é muito adequado você fazer atividade física ao longo da sua vida. Ai, doutora, mas eu nunca fiz nada. E agora? Comece. Nunca é tarde para começar, né? Mas tem que ter exercício de força. Não necessariamente precisa ser a musculação, embora é o padrão ouro mesmo, é o que seria o mais aceitável. Mas um pilates funciona, um estúdio funciona muito bem. Existem aquelas aulas coletivas que na minha época a gente chamava de ginástica localizada, que hoje Na época também. tem outros nomes, o Wallfit, enfim, que você faz ali vários tipos com pezinho. Isso é importante, você tem que ter exercício de força e isso é algo que é muito necessário. Mas o exercício cardiovascular também, porque o nosso coração sofre muito com a baixa de estradiol, né? Eu não sei se você sabe, mas os homens infartam muito mais do que as mulheres, né? Uhum. Proteção é do estradiol. Quando a mulher entra na menopausa, ela passa a ter o mesmo risco de infarto que os homens. Olha a situação. Pura isso. E Isso que ela também acaba aumentando níveis de açúcar e gordura no sangue? Tem alguma correlação ou não? totalmente. Ela reduz o metabolismo. Quando a gente entra na menopausa, a gente tem metabolismo reduzido, porque a gente reduz a massa muscular por catabolismo mesmo. Por conta disso, a gente começa a ter um aumento da resistência insulínica. A insulina começa a aumentar em número, ela começa a piorar a função dela e a gente começa a acumular mais gordura na região abdominal. Só que com isso, como cereja do bolo, pela falta do estradiol, dá vontade de quê? De comer doce. Lá pelas Louca, a louca do doce. tarde. Quem nunca gostou de doce fica louco por doce. Aí você piora ainda mais a ação da insulina. E aí você vai acumulando cada vez mais gordura e inflamando mais, né? Ai, meu Deus, peraí. Ó, doutora Cristiane, a Simone Reis está falando com a gente. Estou quase 2 anos sem menstruar.
Já na menopausa eu estou engordando sem parar, minha fome aumentou demais, mesmo fazendo exercícios, não estou conseguindo emagrecer. Desânimo total. Peraí, Simone, nós vamos dar um jeito desse negócio agora. Nós estamos com a mulher certa aqui. É mais ou Desanima menos não. isso E mesmo. aí? A O que história é você mais ou tem menos. para ela? O que Para faltou animá-la? aí foi o seguinte: ah, doutor, eu estou treinando e eu estou comendo cada vez menos e ainda assim eu não emagreço ou eu estou engordando. Porque não adianta você reduzir a quantidade de caloria que você come, né? Você tem que otimizar isso. E aí eu vou te dar algumas dicas importantes aqui, Simone. A primeira é você ter um nutricionista, se você não tem. Você tem que ter um bom nutricionista colado com você, que entenda de menopausa, que saiba de resistência insulínica. Você vai precisar de uma dieta low carb para poder aumentar a sua massa muscular comendo mais proteína, tá? Você tem na sua equipe, Cristiane? Eu tenho na minha equipe, eu não tenho diretamente na clínica, mas eu tenho uns 4 ou 5 nutricionistas que a gente trabalha em conjunto, sabe? Ótimo. Porque eu costumo dizer que cada nutricionista é indicado para um paciente diferente. Tem aquele que quer comer tudo diferente, Perfil, tem né? que comer sempre a mesma coisa, então tem que ter alguns. Mas aqui a gente tem bons nutricionistas, sim. A Ótimo. segunda coisa é o seguinte: você precisa ter arrumada toda a sua casa. Então, o seu sono tem que ser maravilhoso. Você tem que ter um bom sono profundo, senão você não consegue ganhar massa muscular e não consegue emagrecer. Você tem que beber água o suficiente ao longo do dia para você diminuir a retenção, não consegue emagrecer. Você tem que ver as suas vitaminas. Então, como é que está a sua B12? Como é que está a sua vitamina D? Como é que está o seu ferro? Sem nutriente, a gente não fica de pé. Como está o seu intestino? Você está evacuando bem? Porque uma outra coisa que altera muito, né, a menopausa é a relação de desbiose intestinal, a qualidade das nossas bactérias intestinais, né? E a gente começa a ter uma digestão pior, uma absorção pior, você fica mais desnutrida mesmo. E por último, os hormônios. Você precisa realmente fazer uma boa reposição hormonal, né, para poder melhorar tudo isso aí. E aí eu quero apimentar essa conversa, porque a gente vê muitas coisas alternativas. A gente vê as pessoas falando assim, ah, não faz hormônio não, que é perigoso, sabe? Pode dar câncer. Faz uma folha de amora, faz uma isoflavona natural. E aí eu quero jogar essa bola para você. Então, eu não sou contra nenhum tipo desses fitoterápicos, porque eles funcionam como sintomáticos. Eles ajudam, aliviam muito nos sintomas mesmo. Mas é uma dipirona para curar uma dor de cabeça que é por um câncer, sabe? Você não está tratando a causa, você está só remediando realmente. Então, quem não tem contraindicação de fazer reposição hormonal, deve fazer reposição hormonal. Tá? Se você tem contraindicação, aí tudo bem você usar os fitoterápicos. A prímula ajuda muito, o óleo de borragem, o extrato de amora, todos esses ajudam muito como fitoterápicos em relação a sintomas de uma forma geral, mas não vão tratar a sua menopausa. O seu risco cardiovascular, o seu risco de AVC, de infarto, o risco de você fazer uma fratura continua. Então, Meu Deus, que loucura. né? Então, desmistificando esse negócio, nada substitui hormônio. Hormônio é hormônio, é isso. Exatamente, hormônio é hormônio, não Você existe. pode tomar um monte de coisinhas fofas, legais, naturais, Uhum, que vão até diminuir alguns sintomas, mas exatamente. não vão cumprir o papel que só um hormônio serve. Exatamente, porque esses fitoterápicos eles se ligam nos receptores hormonais e realmente eles têm alguma ação. Um grande exemplo disso é a soja, né? A isoflavona. A gente tem assim exemplos ruins até, né, na área da endocrinologia com a soja por conta das meninas, né, de puberdade precoce. Muito suquinho de soja, muito alimento de soja, é um estímulo de estradiol muito grande. A soja se liga no receptor de estradiol e faz uma resposta o próprio estradiol. E aí a gente vê meninas de 6, 7 anos entrando na puberdade, menstruando por causa disso. Só que quando a gente faz esse tipo de tratamento na menopausa, a gente sabe a dose que a gente está colocando de isoflavona. É uma dose muito pequenininha, porque o estímulo é muito grande. Então não precisa, por exemplo, vir da alimentação, né? Mas o que ela faz é isso, ela se liga no receptor de estradiol como se fosse o estradiol, mas o corpo entende que é um estímulo gerado no receptor, mas que não é pela origem, né, dessa fechadura. Então, os efeitos não são iguais. Muito bom. Simone, você viu as dicas que a doutora Cristiane deu? Anota aí, começa a colocar em prática e não vai desistir, não, porque a primeira
coisa que passa na cabeça da gente. Quando a gente está fazendo um esforço e não está vendo resultado, assim, razoável, a gente fala assim, isso aqui não está dando certo, vou parar. Mas não vai parar. Bora ficar juntas nesse negócio aí, porque não tem como também não dar resultado. A gente só precisa insistir um pouco Sim. mais. E tem uma pergunta muito interessante que a Vitória mandou. Mas antes eu quero falar para você que está aqui na live com a gente. Manda aviãozinho agora, por favor, para uma mulher que você sabe que está enfrentando esse momento de vida. Ou alguém que já enfrentou, superou, mas que precisa conhecer as últimas novidades. Aproveitar essa oportunidade que a doutora Cristiane Coach está nos dando de trazer o que tem de mais up-to-date, mais moderno em termos de reposição hormonal, climatério, menopausa, atitudes de qualidade de vida que a gente pode adotar e, principalmente, desmistificar a questão dos hormônios, porque tem muita confusão nesse meio aí. Aquilo que se achava há 5, 10 anos atrás não é o que está se fazendo agora. Então, você pode participar da nossa live mandando as suas perguntas. Aproveita, tá? A Vitória Fernandes está fazendo uma pergunta super interessante. Precisa usar luva para aplicar testosterona na pele? Não, de maneira nenhuma. Existem alguns tipos, né, de produtos diferentes de testosterona. O mais comum é esse aqui, né? Que deve ser o que ela está falando, que é o de pump. Esse você tem que passar com a mão mesmo, não tem jeito, né? A não ser que você passe com o antebraço assim. Mas depois é só lavar as mãos, tá? E não é legal você ficar com a mão suja, porque vai que você vai dormir com a mãozinha aqui assim, e aí onde você tem ali a testosterona, você pode estimular um pouquinho os pelos, e eles podem crescer um Olha pouquinho que mais coisa próximo. importante. Detalhe bobinho, mas que faz diferença. Não Você pode fazer um excesso de pelo se você ficar com a mão isso. suja do Então, se você hormônio. tiver ali o contato, né? Então a gente pede para passar a testosterona sempre em regiões com menos pelo. Por isso que aqui no antebraço é bem interessante, né? Mas existe essa outra embalagem aqui que é muito interessante, porque o produto sai aqui em cima e você usa direto no Deixa eu ver se eu consigo recipiente. tirar os comentários para te ver melhor. Peraí, só um pouquinho. Assim, pessoal, olha, você gira a base, o produto sai aqui em cima e você utiliza direto o produto aqui. Você passa assim, olha. Então, não tem necessidade de encostar a mão. Mas caso você encoste a mão no hormônio, sim, você precisa lavar as mãos. Agora, tem uma coisa mais importante em relação à testosterona, tá? Todos os hormônios transdérmicos, eles são transmissíveis. Podem passar realmente pelo contato. Então, se você tem criança, se você tem, principalmente criança pequena, de colo, que você vai ter muito contato com os braços, aqui é um péssimo lugar para você passar, né? Entendi. Passar na panturrilha, atrás do joelho, no peito do pé, que são regiões em que você não vai ter esse contato, tá? Isso é bem importante. E você orienta a passar na coxa e no antebraço ou só no local? A testosterona, na verdade, a gente pode passar quase que no corpo todo. Não tem muito esse detalhe. Só a questão dos pelos, realmente, que onde você tem mais pelos, você tem receptor de dihidrotestosterona. Então, a tendência é aumentar os pelos ali mesmo, sabe? Mas o estradiol, ele deve ser passado da cintura para baixo sempre. E aí sim, tem que ser a parte interna da coxa, ou a panturrilha, ou o peito do pé. Porque a Por gente drena exemplo, aquele que é o estrogel. isso, estrogel, sandrena. A gente precisa passar sempre da cintura para baixo, porque aqui no braço e antebraço a gente drena muito linfático para a mama. Então dá dor, dá edema, realmente pode fazer fibroadenoma, não é tão indicado, né? Que coisa! Drena bastante. E o que se tem de mais moderno hoje para reposição? É peculiar, não dá para falar assim. Tem que pegar essa paciente, destrinchar, ou você pode dizer assim, Alcione, a tendência hoje é isso. Ó, eu vou aproveitar a perguntinha aqui da Simone, falando de testosterona sublingual, para responder. Ótimo. Isso depende de cada hormônio. Porque a testosterona, por exemplo, não é o nosso hormônio majoritário, né? É o que a gente menos produz. Então, a gente precisa de uma dose menorzinha. As melhores vias para ele é o transdérmico, que é o gelzinho, ou o implante hormonal, que é um comprimidinho pequenininho que a gente põe na região subcutânea e ele vai gastando ali por 6 meses, ou até mesmo um injetável em dose baixa. O oral e sublingual, nunca.
são altamente hepatotóxicos, tá? Pioram o perfil lipídico, seu HDL cai, você aumenta o risco cardiovascular e o fígado fica sobrecarregado. Então, não faça. Já a progesterona é micronizada oral, sempre oral. Isso hoje, né, gente? Hoje. Porque até 2 anos atrás era gelzinho. E aí se descobriu que o gel não dava uma proteção uterina adequada e nem proteção cerebral adequada, que era a micronizada oral, então é o que a gente usa hoje. Vai ter um curso de atualização mês que vem, pode ser que isso mude, mas por enquanto é dessa forma. E o estradiol também, a melhor via é o transdérmico. E aí tem dois tipos, né, que a gente tem no mercado: o gel e o adesivo, que também é transdérmico, né? Então são essas duas vias. Você tem preferência ou é conforme o perfil da sua cliente? Conforme o perfil, mas acaba que a gente assim, acaba caindo um pouquinho mais pro transdérmico gelzinho, porque o adesivo, ele dá realmente uma reação alérgica naquela região se a pessoa for um pouco mais sensível e pode soltar antes da hora. A gente tem que usar ele por uns 3 dias, né? A troca a cada 3, 4 dias, e às vezes ele solta antes. E aqui é muito quente, né? Então acaba não sendo assim uma via maravilhosa, mas para quem esquece de usar o transdérmico, que tem que ser todos os dias, é interessante também. Doutora Cristiane, a menopausa pode impactar a saúde mental da mulher? Totalmente. Totalmente. Principalmente no início pela falta da progesterona, mas depois pela falta do estradiol. Como a gente estava comentando no início, né? A gente começa a falhar pequenas coisas, sabe? Você vai esquecendo algumas palavras, faltando alguns termos, faltando ali algumas coisas que você está acostumado a fazer, está acostumado a falar, e aí de repente você começa a esquecer mesmo, a ter uma memória mais curta, não saber onde você colocou alguma coisa, né? Ou não saber por que que você está fazendo determinada coisa. Para estudar é muito difícil, você perde bastante da cognição, mas isso é pouco multifatorial, de uma forma direta pelos hormônios, mas indireta também, porque, gente, nesse caso, o sono é muito importante. Se E a você gente não tem que falar também para a família, né, dessa mulher, para tem, nossas famílias, porque começa uma coisa meio assim: gente, você está muito esquisita, é. você está ficando E que doida, senão você não fez isso não, já te você não falei que falou isso não, como, viu? você falou, não, eu não lembro. Não, É. mas então você está ficando doida, tem que ir no médico de cabeça. Então tem uma questão social também, que é muito impactante, e às vezes, vamos supor, é uma mulher superativa. Eu acho que principalmente depois da pandemia, eu não sei, parece que houve um hiato na nossa vida nesse momento, né? Uhum. De experiências que a gente nunca tinha vivido. É. E eu, pelo menos, eu me senti saindo da pandemia num ritmo diferente, Uhum. né? Eu acho que culminou, veio junto Sim, com a verdade. menopausa. E a gente precisa estabelecer esse parâmetro de que a menopausa ela independe da nossa vontade, né? Independe de eu querer controlar meus pensamentos. Se eu tiver com a minha bioquímica corporal alterada, isso vai acontecer. Então é importante também que as pessoas de apoio, né, que estão Isso é ao bem. nosso lado, elas não percam de vista que isso é um momento É. difícil também, até você alinhar o que tem que ser alinhado. Existem realmente alguns fatores, né? Tem paciente que fala para mim assim, doutora, nem eu me aguento, quanto mais meus filhos, sabe? Tadinhos, eu entendo, sabe? Porque, né, eles reclamam, mas é verdade que nem eu me aguento. E um outro fator realmente é o cônjuge, né? Porque é o que a gente sabe, é que o maior índice de divórcio é nas mulheres acima de 45 anos. Então, coincidentemente, calhando com essa baixa hormonal, né? Às vezes eles não entendem mesmo tudo que a gente enfrenta. E não é só a gente ficar meio maluquinha, né? Meio esquecidinha, meio chata, meio rabugenta. A gente também não quer transar, a gente não quer ter relação sexual, a gente não quer A libido sair. se perdeu pelo caminho, ninguém achou mais. Exatamente. É isso daí. Sim. Tem mulheres que falam, ah, minha libido tá negativa. Não, não sei quando foi a última vez. E às vezes até tem o desejo sexual, mas não consegue atingir o orgasmo, né? Então, assim, são muitas mudanças realmente, num período muito curto para a mulher, sabe? Então é muito importante que a gente entenda que essas mudanças são hormonais e que realmente elas têm jeito, né? Elas Tem têm solução. luz no final desse túnel, né, Tem, Cris? com certeza tem luz. Você gosta da suplementação?
fora a reposição hormonal? Eu sei que você tem uma linha super incrível, que você acabou de lançar, né? É verdade. E que sei também de um passarinho chamado Luciano me contou que tá um sucesso esse negócio aí. Eu também tô querendo esses suplementos, quero saber de tudo. Dá Então para você traz esse entorno, né? Para abraçar todas as necessidades. Porque, na verdade, assim, depois de uma certa idade, vamos colocar depois dos 40, depois dos 50 piora mais ainda. Mas realmente a gente tem maior dificuldade de absorção de tudo, de digestão, a gente não consegue mais os mesmos nutrientes. E outra que a própria terra mesmo, os próprios alimentos já não fornecem isso pra gente. Então, todo mundo tem que suplementar, gente, não tem jeito, sabe? Todo mundo tem. E existem alguns suplementos que são essenciais para a mulher 40 mais. Então, a gente tem que ter um ômega 3 que ajuda na cognição, que ajuda na memória, que ajuda na saúde cardíaca. A creatina, que a gente sempre comenta, né? Creatina foi muito mal vista há alguns anos atrás, né? Ah, que causa lesão renal, ah, que não pode fazer. Gente, é um suplemento, assim, eu acho que é um dos únicos suplementos que foi muito, muito estudado e não mostrou nenhum tipo de lesão. Então, a gente tem dois tipos de pessoas que não podem fazer a creatina. Quem tem insuficiência renal e está fazendo diálise e quem tem insuficiência hepática e está na fila de transplante, porque realmente não consegue metabolizar essa creatina. Todo o resto é indicado. Criança, gestante, idoso, porque você melhora muito a memória e cognição, né? Não é só o equilíbrio, não é só a força muscular, então a gente realmente precisa. E tem, nossa, tantos outros, né? Coenzima Q10, vitamina B12, vitamina D. A gente tem que suplementar mesmo. Como cai a B12 nessa fase, né, doutora Muito Cristiane? pela absorção, exatamente. E aí tem algumas outras coisinhas indiretas, né? Porque você começa a piorar a digestão, começa a não cair tão bem determinados alimentos, e aí você vai lá e usa um remedinho para melhorar a acidez porque acha que está muito ácido. E aí você piora ainda mais a sua digestão e deixa de absorver a B12, que é só absorvida no meio ácido, né? Então, vai virando uma bola de neve. Como diz uma professora minha, a gente vai só inflamando para morrer. Só vai piorando. Muito louco e muito interessante ver que como uma abordagem multifatorial, ampla, pode trazer a gente para um lugar de muita qualidade de vida, de completude, de se sentir bem apesar da idade. Né? É. Isso é maravilhoso. Eu quero aproveitar uma pergunta que é da Fátima Almeida e depois eu vou emendar numa outra. Ela diz assim: por quanto tempo usar o estradiol quando se está na menopausa? Obrigada. Até morrer, até não poder mais, até não conseguir passar. Porque, na verdade, é isso que acontecia, né, com os remédios de hormônio que a gente tinha antigamente. A gente tinha aí um período de 5 anos para usar, alguns 10 anos depois não podia mais, porque aumentava o risco de câncer, aumentava o risco de trombose. O que a gente tem hoje são hormônios bioidênticos, que são hormônios iguaizinhos a gente produziu a vida toda, não muda em nada na molécula. Ou seja, você foi exposta a esse hormônio a sua vida toda. O que a gente faz na reposição são doses menores, justamente para melhorar o risco cardiovascular e o risco de massa óssea, inclusive, principalmente, né? São os dois riscos que a gente mais quer evitar. Então, são doses pequenas para que a gente consiga evitar esse risco sem ter o excesso do hormônio. Essa é a diferença. Antes você tinha 300 de estradiol, agora você vai ter 30. Mas você vai conseguir evitar muito bem todos esses riscos, né? E sempre. Você não precisa interromper. O que eu falo sempre é a monitoração que você tem que ter na menopausa repondo hormônios é igualzinho sem repor. Mamografia, ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen, todos os anos, repetidamente. Check-up. Não pode esquecer que a gente está envelhecendo, né? A gente está Check-up tratando, completo. elas estão ficando velhinhas, tem que fazer um check-up sempre. Comecei a fazer reposição. Pergunta da Rose. Quanto tempo eu percebo já a mudança? A minha foi rápida. Depende. Geralmente com 2 semanas você já nota, assim, diferença, sabe? Maravilhoso. Tem que Meu ser... Deus, existe vida. Exatamente. Porque às vezes está Muito bom. tão baixinho que um pouquinho que você faz ali com 1 semana você já sente. Mas o período médio ali é de 2 a 3 semanas para começar a sentir realmente uma melhora. Estamos indo para o finalzinho da nossa live. Então, se você quer fazer perguntas, corre que é agora. Cris, eu queria saber qual a idade, por exemplo, eu comecei a fazer a reposição com 47. Eu vou até onde? Até com Mulheres acima de 70, 60 fazem reposição ou isso não sim, existe? faz. Nós
a gente chama de janela de oportunidade. São os 10 primeiros anos ali da menopausa. Nesses 10 primeiros anos, a gente consegue realmente impedir o remodelamento de vasos e remodelamento do coração, pela falta do estradiol. Então, digamos que a mulher tenha começado logo no início, com 43, 45 anos ali. Ela vai continuar repondo para o resto da vida mesmo, se não surgir nenhum tipo de intercorrência no meio do caminho que impeça isso. Normalmente não tem. Mas vamos pensar do outro lado. A mulher menopausou já tem 15 anos. E aí, o que fazer? Ela pode fazer reposição hormonal? Sim, ela pode. A diferença é que as doses são menores, porque ela está exposta há muito tempo sem ter, na verdade, a exposição desses hormônios, né? Então, ela tem uma exposição muito maior de receptor e pouco de hormônio. Então, a gente quer usar as doses mínimas para que ela tenha algum benefício. Mas o que passou nesses 15 anos, a gente não consegue mudar. O vaso já pode ter ficado endurecido, pode ter surgido um aumento da pressão arterial, pode ter piorado um pouco a função cardíaca, né? Então, isso a gente não consegue evitar. Mas esse período de reposição hormonal não existe mais. Esse tempo máximo. Você pode continuar fazendo nas doses corretas o hormônio correto. Porque isso Uma só mulher de 80 anos pode fazer pode. reposição, vai se sentir melhor, vai se sentir mais vigorosa, Exatamente. melhorar o osso, Uhum. porque a osteoporose é real, né? Pode. A gente não Gente, mas consegue ninguém voltar. fala disso, Cris. Eu sei. Que É muito. loucura! Mulheres com 70, 80 anos acham que não tem nada a ver reposição para elas. Exatamente, porque já passou da menopausa, E na elas verdade. estão derretendo, o osso está derretendo. O que a gente consegue é impedir a progressão. A gente não consegue realmente melhorar o Fazer voltar, entendi, mas é muito maravilhoso, porque as pessoas estão vivendo mais. Assim, Exatamente. elas terão mais qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, um grande exemplo, por exemplo, lá em casa foi a minha mãe. Ela fez uma retirada de ovário e de útero bem jovem, 42, se eu não me engano, por conta de mioma, era muito comum retirar naquela época. Ela usou os adesivos, aí soltava, dava alergia, parou de usar. Com 60 anos ela voltou a repor, já agora, né? Depois que eu me formei, comecei a tratar e agora ela tem implante hormonal, ela está com 74, pleníssima, não tem Que osteoporose, luxo! tá? Acho que é a informação mais importante dessa live. É, Atenção, meninas, 70 a mais, 80 a mais. existe vida Tem um após monte a de coisa que menopausa. você está sentindo que vai melhorar com reposição, com suplementação. Então vamos mudar essa mente aí, gente. Nós somos meninas, não interessa o ENTA. Então Não, concordo. vamos ativar tudo que puder ser ativado. Estamos indo para o final para você descansar, mas eu vou fazer então as perguntas que colocaram aqui, tá bom? Você pode responder. Sim, Qual a melhor marca de estradiol? Tem isso? não tem. De farmácia tem o Sandreno e o Estrogel, que são os mais comuns, mas os dois são ótimos, tá? Regina falou: infartei, tive que parar a reposição hormonal. Tenho 74 anos e ainda sofro com calores. O que fazer? Olha, tem um médico 64. fantástico, cardiologista, que é o Túlio, e ele pode te avaliar bem. Vale a pena você procurar, porque nem sempre precisa parar, tá? Tem que olhar todo o restante, não só o O fato Túlio aqui de Juiz de Fora? É. Ah, ele é maravilhoso. Eu quero chamar ele para mim. É Túlio, vem fazer uma live comigo? Por ótimo. favor. Doutora Cristiane vai intermediar para mim. Escuta uma coisa. Quem tem nódulo na mão pode repor? Cisto e nódulo. Depende do tipo de nódulo. Se for benigno, comprovado, pode. Se for suspeito, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Se tiver acompanhamento, também. Mas se não tiver malignidade, não tem contraindicação alguma, tá? Ótimo. Estou fazendo reposição de testosterona, porém ainda continuo com a libido muito baixa. E aí? Porque não é só isso, né? A testosterona ajuda, sim, na libido, mas tem todos os outros fatores, né? A gente fala isso. O homem é só ter uma testosterona, a mulher não, é ter a testosterona, é ter o vinho, é ter o queijo, é ter o sono, é ter as flores. Então, tem outras coisas envolvidas, viu? A Regina falou que ela tomava Nativa Pro. É, na prova não é Quando um infartou e aí parou. não é um hormônio bioidêntico, viu? E realmente ele aumenta o risco de infarto mesmo. O Nativa Pro E aumenta. Misericórdia, gente. Tomou por uns 12 anos, mas ela tem osteopenia. É o que você fala, né? começa a baixar, né? A massa óssea também. Qual a melhor reposição?
Então, a melhor reposição são hormônios bioidênticos, como eu falei para vocês, que são os isomoleculares, e cada um tem a sua via específica, né? Como a gente comentou, progesterona oral, estradiol transdérmico, testosterona transdérmica. Muito bom. Maravilhosa, doutora Cristiane, quero me consultar com você. Você faz telemedicina, porque a Cristiane não é de Juiz de Fora, pessoal. Ela é do Brasil e do mundo. Então, ela está sediada em Petrópolis ou em Itaipava? Tem duas clínicas, uma em Itaipava e uma em Petrópolis, que é onde eu atendo de forma presencial, mas realmente eu atendo muito online, né? Por conta das redes sociais mesmo, a gente acaba tendo uma abrangência muito grande. Então, eu faço as duas coisas, presencial e online. Tem gente que vem aqui, lá de longe, sabe? Que gosta de conhecer a clínica e tudo, mas eu também faço online. Maravilha. Então tá aí, ó. Se você tá sentindo calores, dor nas articulações e nos ossos, tá sentindo tristinha, cabisbaixa, falando assim, ai, ó céus, ó vida, minha filha, isso não te pertence, não. Tá? Você nasceu alegre, você nasceu maravilhosa, então você vai fazer uma consulta, alinhar tudo isso aí, tomar vitaminas, tomar os hormônios certos, com todo o cuidado e a sabedoria de quem entende, e vamos viver tudo que há para viver, porque tem muita vida para nós aqui. E o povo 50 a mais tem a experiência para. Maravilhoso. O mundo precisa de nós, bem fortunas ainda. Que bom, Silvana, que você gostou. Doutora Cristiane, maravilhosa, né? Pessoal, depois vai lá, segui-la no seu perfil no Instagram, que tem muitas informações interessantes, tem lives que ela faz sempre, enfim. Edna, o Instagram dela vai ficar salvo nas postagens anteriores que eu fiz da divulgação da live. Todas eu marquei a doutora Cristiane. Então tem nos stories, tem aqui no feed. É só procurar que você vai ver na descrição, tá? Das nossas postagens. Doutora Cristiane, amei. Também adorei nosso bate-papo. Bom, espero que você tenha gostado e que volte outras vezes. Nós vamos lançar o podcast semana que vem. Eu quero que você venha passear em Juiz de Fora para você fazer um podcast com a gente, trazer mais alguém aí da sua equipe, vir trazer os seus suplementos para a gente conhecer, tá bom? E quero muito que você também experimente o Pele Linda, que eu tenho certeza que você vai amar. Preciso muito. Eu tenho cuidado nenhum com essa pele. Não tenho, gente. Não acredito, é minha, já tomei para mim, pronto. Querida, Deus te abençoe e te use muito para tirar mulheres desse lugar de desconforto, né, de risco de saúde, de tristeza, de ficar vendo a vida cinza. Que você possa colorir a vida delas com a sua expertise, com isso que você carrega, com a sua gentileza também. E então, assim, acessível, que é o que a gente gosta quando vai num médico cheio de problemas e precisando de alguém para nos ajudar a viver melhor. Tá bom? Obrigada pelo convite. Muito obrigada para vocês que participaram também. Se vocês quiserem mandar perguntinha lá no meu Instagram, pode mandar. Eu respondo todas. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E toda quarta-feira tem live aqui no meu Instagram também, tá? Maravilha. Nós estaremos aí para te prestigiar, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Um beijo carinhoso, então. Fica com Deus. Tudo de bom. E a gente se vê, tá, Cris? Tchau, um beijo. Um abraço, querida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Você que esteve com a gente até agora. Olha, toda segunda-feira às 18 nós estaremos aqui com algo especial para você no nosso projeto Sempre Jovem. Então já vai contando para as amigas, divulga essa live, que essa live é necessária, hein, mulher? Você não deixa de assistir. Se você chegou agora, você volta e assiste. Eu vou deixar salvo aqui no feed, porque é a primeira convidada especial do Projeto Sempre Jovem e vai ser sempre assim nesse nível. Tudo que afeta o nosso processo de envelhecimento, de maturidade, tudo que pode acrescentar e nos ajudar a viver esse tempo com qualidade de vida, com alegria, com satisfação, vai estar aqui e lá no nosso podcast. Podcast é surpresa, depois eu conto mais. Um beijo carinhoso para você, seja feliz hoje, que a vida passa muito rápido. A gente se vê. Divulga, tá? Um beijão. Tchau, tchau.